Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. O nosso texto, o nosso assunto de hoje é a respeito de uma mulher que tinha apenas, ela achava que era muito pouco, ela tinha apenas uma botija de azeite. E vamos ver o milagre que foi realizado na sua vida. Diz assim o texto da palavra de Deus: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós vemos então na descrição, naquilo que é narrado no texto, a dor de uma mãe, a dor de uma mulher que perdera o esposo, ou seja, tinha 2 filhos, seus filhos naturalmente tinham perdido o pai, e além daquela perda, da dor pela perda em si, a sua situação financeira era trágica. Dívidas foram se acumulando, ela não tinha recurso para pagar os seus compromissos e os seus filhos, por mais absurdo que isso possa parecer para nós, mas era hábito da época. Os seus filhos seriam levados pelos credores, ou seja, aqueles a quem ela devia tinham o direito de pegar os seus 2 filhos e levá-los para que eles os servissem como escravos. Que situação difícil a daquela mulher. A dor daquela mulher, a dor daquela família, pode ser a dor que o senhor, que a senhora, que você está vivendo hoje. Ou seja, uma dor não apenas forte, não apenas sem medida, mas também com a ausência de uma solução palpável. Isso pode ter trazido para a sua vida a falta de esperança. Mas nós vamos ver no texto bíblico que a intervenção de Deus não somente trouxe esperança àquela mulher, como trouxe também, e da mesma forma, uma solução. Voltando aqui ao relato, é importante destacar que, apesar de todo aquele sofrimento, algumas coisas caracterizavam e marcavam a vida daquela mulher, daquela família. Primeiramente, ela pertencia a uma família de profetas. Em segundo lugar, diz o texto, o temor do Senhor estava presente em seu coração. Ou seja, essa profecia, esse laço, a genética com a profecia que estava em sua vida, também um dia nos alcançou através de Jesus. Através de Jesus nós somos co-herdeiros das heranças que foram deixadas e que nos são dadas por Deus Pai. O temor do Senhor é necessário, ou seja, é observar a palavra e nela viver. Mas voltando agora então ao texto, nós lemos que aquela mulher se dirigiu ao profeta e pediu: olha, o que eu vou fazer? Essa é a minha situação, aconteceu isto, não tem mais uma alternativa. E o profeta lhe deu uma orientação. Pega vasos, botijas, que são, ou que nelas é colocado o azeite, não somente as suas botijas, mas pega botijas com os vizinhos, porque lembra da leitura?
Ela disse que a única coisa que ela tinha era uma botija de azeite. E ele disse: você vai pegando os vasos, as botijas nas casas vizinhas e você vai trazendo. E aí houve um milagre, a multiplicação. E imagina, a Bíblia não fala quantos vasos ou quantas botijas ela conseguiu reunir, mas digamos que tenham sido 10, 20, 50, 100, não sei, mas de uma botija o azeite foi se multiplicando para outras. E aí nós percebemos uma coisa, que o que você precisa para receber o favor de Deus é apenas uma coisa: um coração aberto, sincero. É a presença do Espírito Santo, porque aquele azeite é tipo do Espírito Santo que foi derramado, que hoje há de realizando uma obra. Se você tiver o seu coração aberto, e aberto por inteiro, lembra daqueles tantos e tantos vasos cujo azeite do vaso inicial foi se multiplicando? Se você tiver um coração aberto e falar: Senhor, o que eu tenho é só isto, é a minha vida, é o meu louvor, é o meu coração entregue inteiramente ao Senhor, é o meu amor pela palavra, é a salvação em Jesus. Isso não é apenas, não é somente, isso é tudo na presença de Deus. Porque quando nós chegamos à presença dele com um coração sincero, aberto, e deixamos o Espírito Santo nos encher e agir na nossa vida, aí o milagre acontece. São multiplicadas as bênçãos de Deus. Nós lemos também que com aquele azeite multiplicado, que diga-se, à época era um item de extremo valor, que com toda aquela quantidade de azeite, ela pagou as suas dívidas, ou seja, acabaram-se os credores batendo à sua porta, todos foram devidamente pagos, os seus filhos foram preservados com ela, a família não foi prejudicada e ela ainda teve azeite suficiente para que houvesse renda, sustento pela sua vida e pela vida dos seus filhos. É exatamente isto que Deus faz e que Ele quer fazer. Veja, não é nada complexo, é simples. Você quer ser abençoado por Deus? Qual é a sua dor, o sofrimento que está faltando? Qual porta precisa que seja aberta? Qual é a resposta que você aguarda? Pode ser uma questão familiar, até com filho, no casamento, algo profissional, não importa. Seja qual necessidade for, se apresente e apresente a sua dor diante do altar do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu tenho na minha ou sobre a minha vida uma promessa, uma profecia. Aliás, Jesus é o Espírito, ou o testemunho do Espírito de profecia. E sobre você um dia caiu essa profecia. O Espírito Santo foi derramado. Não deixe que nenhuma circunstância, nenhum fato, por mais adverso que seja maior do que a sua fé, do que a bênção de Deus na sua vida. Eu tenho só uma botija de azeite, ou seja, você só é um só, mas é uma vida cheia do Espírito Santo. Mas pastor, eu ainda não tenho esse Espírito Santo na minha vida. Você pode ter-o a partir de agora, basta clamar ao Senhor. E aquilo que é impossível para você, Deus tornará possível, não porque eu estou falando, mas porque a sua palavra assim nos assegura. Vejam que, ao final, a mulher foi abençoada, os seus filhos da mesma forma. Isso não está na Bíblia, mas eu fico aqui imaginando como deve ter sido uma reunião em família. Aquela senhora com seus filhos, talvez até com os vizinhos, os que haviam emprestado os vasos e que foram testemunhas. Isso é muito importante, porque aquilo que Deus faz conosco, outros ficam sabendo e são alcançados pela mão potente do Senhor. Mas eu fico imaginando
que deve ter havido certamente um momento festivo, de louvor a Deus, de alegria. Os meus filhos estavam ameaçados, não mais existe ameaça. Eu não sabia o que fazer, agora eu já tenho a esperança. Deus me atendeu, Ele quer te atender. O seu clamor o coloque no altar do Senhor nesta hora. Naqueles dias foi um profeta, hoje é o Senhor Jesus e é a operação do seu Espírito Santo. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós oramos por todas as vidas que conosco participam deste momento, para que aquilo que são os problemas, as necessidades, o Senhor realize o milagre e abençoe em nome de Jesus. Amém. Que assim o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.